Então, para a gente fazer a nossa prece inicial, eu vou ler um pequeno trechinho do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, enquanto a gente fecha os nossos olhos e a gente já vai se conectando com a espiritualidade. Depois a gente já faz a nossa prece. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus tudo encontras, planificando-te completamente. Nosso Pai maior, nosso Deus bondoso, amoroso, estamos aqui teus filhos, vindo em busca da mensagem do nosso Mestre Jesus, o doce semeador. Que as suas sementes entrem nos nossos corações como terra fértil, que a gente possa adubar, regar e acolher a boa nova do Cristo nos nossos corações, para que germine e seja fonte das mudanças que precisamos para a nossa evolução, e que assim seja. Então, muito bem, a nossa palestra de hoje foi sugerida pela área doutrinária da nossa casa, que é a linguagem do coração. E a linguagem do coração nada mais é do que a própria linguagem do amor. A linguagem do entendimento, do perdão, a linguagem do esclarecimento. Então, hoje nós falaremos sobre as palavras e sobre a linguagem do amor. Esse tema ele foi retirado do livro que leva o nome A Linguagem do Coração, capítulo 10, e ele fala, então, o autor Vinícius Lousada, ele inicia o livro citando uma breve passagem de Jesus, em que Jesus chama os seus discípulos e diz para eles assim, que ele estava penalizado com aquela multidão que estava há muitos dias seguindo eles e que não queria mandar que eles fossem embora sem antes dar a eles de comer. Então, essa breve passagem, ela possui alguns elementos que são próprios daquela época. Porque se hoje nós estamos bem conectados e bem entendidos, esclarecidos sobre a mensagem que Jesus deixou, naquela época as pessoas, principalmente os pobres, eles eram muito marginalizados. E eles eram vistos como pessoas que estavam resgatando débitos, então Deus estava punindo eles. Enquanto que as pessoas ricas e poderosas, elas eram vistas na sociedade da época, no meio judaico, como pessoas que eram agraciadas por Deus. Então, aquela multidão, ela não estava acostumada a receber o carinho, o cuidado e as palavras de consolo que Jesus trouxe naquela época. Eles procuravam muito curar os males físicos que tinham, porque naquela época os médicos, que eram poucos, não eram muitos, eles exerciam uma medicina muito rudimentar, não tinha muitos remédios, não tinha, os remédios eram todos, cada médico fazia a sua fórmula, então não tinha estudos, não tinha toda a medicina e a ciência. Hoje nós temos muitos recursos, né, as cirurgias, enfim, injeções e vacinas e todo o aparato que nós temos, mas na época eles não tinham. Então as pessoas sofriam de doenças que para hoje nós tem cura, para nós, na nossa medicina atual, tem cura, que é a lepra, e que na época eles eram deixados de lado, eles eram expulsos das cidades. Hoje a gente conhece a lepra, né, pelo nome de hanseníase, que é o correto de a gente falar, mas naquela época eles iam
em busca dessa cura do corpo. Quando eles ouviram falar que um homem do povo, simples, vindo de uma cidade pequena chamada Nazaré, estava curando pessoas, ele estava trazendo cegos à visão, estava curando paralíticos e trazendo vários benefícios, as pessoas começaram a seguir muito Jesus. Então eram muitas multidões que iam atrás dele. E alguns autores espirituais, eles comentam que aquela multidão tinha um cheiro muito característico. Um cheiro de feridas, um cheiro de pobreza, um cheiro de tristeza. E a princípio, eles começaram a seguir a Jesus para curar os seus males físicos. Mas com o tempo, eles passaram a conhecer a linguagem de amor que Jesus trazia, que era a própria linguagem de Deus. Então eles começaram a seguir Jesus por outros motivos, porque eles estavam indo em busca deste amor. E algumas pessoas acreditam que não, mas Jesus não curou a todos que foram procurar a ele. Porque também depende do merecimento de cada um. E quando ele curava, ele dizia assim, amorosamente, vai e não peques mais. Então, aquelas palavras que Jesus trouxe, elas trouxeram marcas muito profundas na época. E foram marcas tão profundas que nós hoje estamos aqui nessa casa, que leva o nome de Jesus, falando sobre a sua palavra, falando sobre a sua história, mais de 2000 anos depois da sua vinda aqui para a Terra. Mas, naquela época, as trevas elas não queriam que a linguagem do amor de Jesus continuasse trazendo tantos frutos e tantos benefícios para as pessoas. Então, eles se organizaram para sufocar essas palavras de Jesus. Eles queriam acabar com a passagem de Jesus pela terra e que as pessoas não conhecessem isso. Então, eles começaram a se utilizar dos nossos irmãos que imprevidentemente deram ouvidos a essas obsessões, e um deles foi Saulo, que era perseguidor de cristãos, que quando ouviu a linguagem de amor de Estevão, ele foi tocado profundamente, mas ele ainda continuava perseguindo. E na porta de Damasco, ele se encontrou com Jesus já em espírito, e Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele caiu em si e ele acordou. E ele passou a ser um divulgador do cristianismo e o maior que nós já tivemos. Deixou o homem velho Paulo e passou a se denominar, deixou o homem velho Saulo e passou a se denominar Paulo. Então, como o plano com Saulo não tinha dado certo, eles foram atrás de um imperador romano, que era louco, sádico, perverso, de nome Nero. E Nero, então, tinha um plano de construir um palácio novo. Só que ele não tinha o apoio do Senado, porque ele era muito gastador e o Senado não ia liberar dinheiro para que ele construísse um palácio novo. Então ele teve a brilhante ideia de colocar fogo no seu palácio. Mas o fogo, ele tomou proporções tão grandes que ele acabou incendiando toda a cidade de Roma. E milhares de pessoas morreram, as casas eram muito pertinho uma da outra, e no instante o fogo se espalhou e a cidade ficou em chamas. Então ele precisava colocar a culpa em alguém. E se a gente tem em quem colocar a culpa não é nossa, né? Então ele colocou a culpa nos cristãos. E os cristãos passaram a ser perseguidos, mortos. E para tirar, né, para desviar a atenção, Nero começou a dar para aquele povo espetáculos nos circos, nas arenas, em que os cristãos eram mortos. Então o povo ia lá para ver esses espetáculos e tinha os gladiadores que lutavam até a morte, tinha outros jogos, enfim, e tinha os cristãos, que era o ápice, né, dos espetáculos, era a morte dos cristãos pelas feras. Mas tinha algo muito comovente que acontecia quando os cristãos entravam na arena, porque eles entravam cantando louvores a Deus.
E quanto mais as trevas tentavam sufocar aquela palavra de Jesus, da Boa Nova, mais cristãos apareciam. E apesar de serem mais de 300 anos de perseguição contra os cristãos, a palavra de Jesus, ela continuou viva. Porque a palavra de Jesus, ela vem direto do coração de Deus. Ela é uma fonte que vem direto do coração de Deus. Kardec, nos comentários da questão 625 do Livro dos Espíritos, ele comenta que Jesus foi a maior expressão do amor de Deus que já esteve na Terra. E as suas palavras não puderam ser sufocadas porque elas eram o verbo divino, que conduzem as pessoas ao bem. Então Jesus, ele acabou se compadecendo daquela multidão que estava ali com fome, cansada há vários dias. E ele chamou os discípulos para dar também para eles o alimento para o corpo. Porque ele sabia como é que as pessoas iam poder ouvir ele com o estômago doendo, com as feridas doendo. Então ele sabia que ele precisava dar primeiro o alimento, o básico, né, para que as pessoas pudessem também ouvir a sua palavra e passar ela adiante. A primeira revelação que nós tivemos veio através de Moisés. Ele organizou o povo, ele organizou as leis e ele trouxe a primeira revelação, que foi a lei da justiça. A segunda revelação, que foi mais de 1400 anos depois da vinda de Moisés, foi trazida por Jesus, que ensinou para nós o amor, a caridade, a própria vivência do amor. E a terceira revelação, que foi o Consolador prometido por Jesus, é a doutrina espírita, que veio através dos espíritos, pela mediunidade das pessoas, trazer para nós o consolo e revelar todo esse mundo espiritual que está aí diante de nós. Então, a doutrina espírita, ela traz para nós a verdade e traz para nós também a necessidade da reforma íntima. É primordial que a gente conheça a verdade, para que a gente se liberte das amarras. E Jesus disse mesmo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertar do quê? Do que nós somos escravos? Nós somos escravos dos nossos desejos, nós somos escravos da matéria, nós somos escravos de tudo aquilo que nos prende aqui à Terra. Então, para a gente poder se livrar dessa amarra e a gente poder evoluir, chegar à perfeição, e a perfeição significa feito por completo. Então, para a gente conseguir chegar a essa perfeição, Emmanuel nos comenta no livro Consolador que nós temos duas asas diferentes. Uma é o amor e a outra é a sabedoria. E que as palavras, se elas forem vazias, elas não adiantam para nada. E o amor, a caridade é o amor em ação. E que a gente precisa praticar a caridade. Paulo, numa das cartas que ele escreveu, na primeira carta que ele escreveu para a comunidade de Corinto, lá na Grécia, ele, no capítulo 13, ele fala assim, mais ou menos assim, que ainda que ele falasse línguas dos homens e as línguas dos anjos, se ele não tivesse o amor, ele não seria nada. Que ainda que a gente tenha dons de profecia, da ciência, dos mistérios e de conhecer tudo, se a gente não tiver o amor, a gente não é nada. E que se a gente não procurar a prática do bem, e mesmo que a gente entregue os nossos bens e o nosso corpo, os nossos bens aos pobres, o nosso corpo às chamas, se a gente não tiver o amor guiando as nossas ações, não vai valer nada para a nossa evolução, para o nosso adiantamento, porque a gente precisa ser guiado pelo amor. E ele segue então falando que se hoje nós vemos como em espelho
ou seja, só aquilo que reflete matéria que a gente consegue enxergar, né? A não ser os médiums clarividentes, né? E clarividentes. Então, hoje a gente enxerga como um espelho. Mas depois, lá no mundo espiritual, nós vamos ver face a face, como nós somos vistos hoje, como nós somos conhecidos. Porque lá a gente não consegue enganar quem nós somos. As nossas ações, os nossos sentimentos, eles estão impressos no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Então, lá a gente não consegue enganar ninguém. Lá nós somos vistos e nós passaremos a conhecer também essa verdade face a face. Existem muitas pessoas que utilizam os dons que elas recebem de Deus, dons de inteligência. A gente vê muitas pessoas que foram grandes mestres e grandes cientistas, pessoas com o dom da palavra e que utilizaram esses dons para fazer o mal e para aniquilar as pessoas. Mas também nós temos bons exemplos. E no livro A Linguagem do Coração, o Vinícius Lousada, ele comenta que ele dá 2 exemplos, né, de pessoas que fizeram o bem e que usaram as palavras de não violência, né, a comunicação não violenta para com os outros. Uma delas foi Gandhi, que libertou a Índia dos domínios da Inglaterra de forma pacífica, e ele cita um outro exemplo que é Pestalozzi, que foi um professor, um educador, que criou uma instituição e que ele mudou a forma da educação e da psicologia moderna que a gente tem hoje. Porque ele provou que as crianças, sendo ensinadas com amor, com carinho, com atenção, elas aprendem muito mais rápido do que com o rigor, né? Com gritos. Então, ele ensinou que a gente precisa ter essa linguagem. E Allan Kardec, que quando era criança, ele frequentou a escola, a instituição de Pestalozzi. E ele cresceu nesse meio. E na espiritualidade a gente sabe que não tem nada que é feito de forma, né, ao acaso. Então, Kardec, desde criança, já pôde aprender com essa linguagem do amor. Depois ele se tornou professor e ele também passou adiante esses ensinamentos. Então, Pestalozzi, ele dizia que nós somos bons, essencialmente, e que o meio, ele não determina quem nós somos. E a doutrina espírita também fala sobre isso, que são as nossas escolhas, que a gente tem a escolha de querer sobre o bem ou de querer sobre o mal nas nossas vidas. E o nosso dia a dia, ele é todo feito de escolhas. Desde o momento em que a gente acorda de manhã, a gente pode escolher se a gente quer levantar ou se a gente vai ficar na cama, que roupa que a gente vai colocar, qual o caminho que a gente vai seguir. Então, todos os dias a gente tem várias escolhas. E Deus deu para nós o livre-arbítrio, que é a liberdade para a gente poder escolher. Porque quando a gente chegar a ser melhores, a gente vai ser por nosso mérito, vai ser mérito próprio nosso. Então, Deus deu esse presente para nós. Então, o mundo, ele nos oferece muitas coisas. E se a gente ficar muito ligado às coisas do mundo, a gente acaba se tornando uma pessoa a mais para o mundo. Então, a gente precisa buscar, sim, né, enfim, todas as coisas materiais que a gente necessita para a nossa sobrevivência, mas a gente também precisa buscar as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus. E que se a nossa semeadura, se as nossas escolhas, elas são uma opção, a nossa colheita, ela vai ser obrigatória. E muitas vezes a gente tem alguns sofrimentos na vida, a gente passa por momentos difíceis e a gente acaba colocando tudo na conta de Deus. E por que Deus está fazendo isso comigo? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que desses sofrimentos todos na minha vida? Mas a gente precisa lembrar que esses sofrimentos, eles são necessários para a nossa evolução, porque os espíritos nos falam que é pelas feridas que a gente permite que a luz entre. Muitas vezes na nossa vida a gente está acomodado, está feliz, está dando tudo certo, a gente nem lembra de Deus, né?
O mundo e as coisas do mundo, eles ofuscam o caminho para Deus. Mas daí acontece alguma coisa ruim e opa, a gente lembra. Por quê? Porque é a forma como a espiritualidade faz para que a gente desperte, né, dessa vida que a gente está levando. E muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos as provas que a gente vai passar nessa vida para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Mas como a gente não lembra daquilo que a gente escolheu lá na vida passada, quando a gente começa a passar por essas provações na nossa vida, quando a gente começa a ter esses problemas, quando a gente começa a ter as doenças, quando a gente perde as pessoas, ou a gente tem algum familiar difícil, ou quando a gente tem algum chefe, né, que é maldoso, algum colega que está sempre querendo puxar o tapete, o vizinho que é fofoqueiro. Então, quando a gente começa a conviver e ter esses conflitos na nossa vida, as coisas começam a ficar mais difíceis. E a gente passa a não querer aceitar essas provas que a gente pediu lá na espiritualidade para passar. Mas se a gente puder se enxergar com os olhos do Espírito, a gente vai ver que a passar por isso, né, de uma forma digna, sem revolta, depende também de nós. E às vezes a gente quer bisbilhotar o que aconteceu nas nossas vidas, o que foi que aconteceu no nosso passado, e não é muito bom, né? Porque às vezes a gente se depara com verdades que não estamos preparados ainda. Eu conheci uma evangelizadora que ela acreditava que ela estava vindo em missão para a Terra, para trazer a palavra de Jesus para as crianças, né, e tal. E ela uma noite pediu, né, para o anjinho da guarda, para o seu mentor, para dar, né, para dizer se realmente aquela ali era a missão dela. E ela sonhou que ela contou que ela sonhou que ela estava com um vestido cinza, comprido, de linho, e que ela era uma freira. E ela estava num orfanato. Mas ela não gostava das crianças. E ela mandava o seu amante sufocar as crianças e matar as crianças. E quando ela acordou, ela percebeu que não era uma missão que ela tinha, que o que ela tinha era um resgate. Então, se a gente pudesse descortinar as nossas vidas passadas, a gente já viveu muitas vidas e ainda vai viver muitas mais, né? Se a gente pudesse descortinar esse nosso passado, o que será que a gente veria? Então, por que será que a gente está passando por algumas coisas hoje na nossa vida? A Joana de Ângeles, que é a autora espiritual dessa mensagem que eu li no início, ela é a mentora do Divaldo Franco. E ela disse uma frase que é assim, que no final, quando a gente puder olhar para trás, a gente vai perceber que a batalha não era entre nós e os outros, mas entre nós e nós mesmos. Então eu preciso tentar ser melhor do que eu fui ontem. Eu preciso tentar ser melhor do que eu fui no ano passado ou alguns anos atrás. Eu preciso sempre tentar ser melhor do que eu mesmo. E se a gente puder, nessa encarnação aqui, pelo menos alguma das imperfeições que a gente tem, alguma das mazelas que a gente tem, se a gente conseguir melhorar, a gente já vai ter dado um salto muito grande. Porque muitas pessoas, elas passam por essa vida e elas ficam estacionadas. Elas ficam tão entusiasmadas com as coisas do mundo que elas acabam esquecendo que são espíritos, acabam esquecendo que tem um lado espiritual para viver. Então, às vezes, nós somos deparados com pessoas que fazem coisas ruins para nós e a gente tem que buscar se colocar no lugar do outro, ter uma educação dos sentimentos. Porque se a pessoa fez alguma coisa para nós que nos feriu, que nos magoou, disparou em nós algum gatilho e a gente precisa prestar atenção. Porque se a gente se incomodou com aquilo é porque tem dentro de nós alguma imperfeição. Se a pessoa falou alguma coisa que eu não gostei, eu preciso prestar atenção. Se é porque eu tenho vaidade e não consigo aceitar aquilo que a pessoa falou, ou se feriu os meus interesses, então, por orgulho, eu não quero aceitar aquilo, sempre tem alguma coisinha por trás. E quando a gente começar a se perceber
né? Por que eu fiquei tão bravo? Por que eu fiquei tão nervoso? A gente vai começar a perceber os nossos sentimentos, a gente vai começar a tentar reverter essas coisas ruins que a gente traz na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso é a reforma íntima. É uma das asas que Emmanuel nos fala, que é a asa do conhecimento. E a outra asa é a asa do amor. Então, quando a gente puder olhar para as pessoas que nos ferem e olhar para aquela pessoa com um olhar de entendimento, a gente vai estar evoluindo também pelo amor. No ano passado, uma colega minha, eu estava chegando no serviço e uma colega minha, ela estava chegando também e uma senhora passou o sinal vermelho e bateu no carro dela. E elas não se machucaram gravemente, não foi uma coisa, né, muito... Mas os carros estragaram bastante e aquela senhora, ela estava tão nervosa que ela tremia de nervosa. E a minha colega, ela tremia de brava porque ela tinha acabado de comprar aquele carro. Então disparou nela aquele gatilho da materialidade. Então, enquanto uma estava nervosa, a outra estava brava. E aquela senhora, muito humildemente, chegou para minha colega e disse: olha, me desculpa, eu vim meio atucanada pelo caminho, eu não vi o sinal vermelho, porque eu acabei de receber a notícia de que a minha filha está com câncer. Então, a minha colega se abraçou nela e também pediu desculpas por ter sido tão grosseira. Muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro e ver que, às vezes, eles são ruins ou falam coisas que nos ferem, são grosseiros, porque, de repente, aquela pessoa ou não teve uma vida, né, muito boa, ou naquele dia descobriu, que nem essa senhora, uma doença na família, ou uma traição, ou perdeu o emprego, ou enfim, está com outros problemas. Quando a gente começar a ter esse olhar de empatia com o outro, a gente vai conseguir não ter uma linguagem violenta, mas a gente vai buscar mais ter uma linguagem diretamente do coração. Então, no final do capítulo desse livro, A Linguagem do Coração, o autor nos traz uma questão, que é a 911 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês. Então, Kardec faz a seguinte pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a nossa vontade seja impotente para dominá-las? E daí os espíritos respondem assim: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém ficam satisfeitas se não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que procura a reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, a primeira parte disso tudo é a gente começar a se entender, buscar o autoconhecimento, buscar a reforma íntima, buscar melhor, né, ser melhor, buscar reduzir essas mazelas, essas coisas ruins que a gente ainda traz de inferioridade na nossa alma. E daí depois a gente tenta vencer um dia por vez. E às vezes são tantas escolhas por dia que são muitas situações que a gente é colocado à prova todos os dias. Então a gente tenta vencer um dia de cada vez. E daí depois isso vai acaba se tornando para nós uma rotina, e quando a gente vê, a gente já está vivendo plenamente, né, como espíritos imortais, como filhos de Deus, como parte dessa fagulha divina que está entre nós. Nós somos seres imortais. Essa vida aqui é uma breve passagem. A nossa vida de verdade é no plano espiritual. Lá onde nós seremos vistos face a face, onde nós conheceremos face a face, onde saberemos a verdade como ela é. Então, quando a gente conseguir passar por essa encarnação e se a gente conseguir melhorar um pouquinho, a gente não precisa ser um espírito evoluído, né, numa encarnação só. Alguns de vocês até devem ser, né? Eu vim do esvaziamento do umbral, mas
nós não precisamos ser espíritos puros, porque a gente vai ter ainda muitas oportunidades. Nós já tivemos muitas vidas, tivemos vários nomes, várias profissões, fomos pessoas em diferentes épocas, em diferentes países, vivemos muitas oportunidades de cada vez. Então, a gente precisa tentar se melhorar um pouquinho por vez nessa encarnação. E quando a gente vê, no momento em que a gente fechar os olhos para a nossa vida na Terra, a gente vai abrir os olhos para a vida espiritual e nós seremos recebidos de braços abertos. Então, era essa a nossa mensagem para hoje. Agradeço a vocês a caridade, a paciência. Eu vou chamar os nossos colegas, os médiuns, para aplicar o passe coletivo. E ao final, depois do passe, eu só vou dar um recadinho para vocês bem rápido antes de ir embora daí, tá bem? Então, fechando os nossos olhos, vamos pedir à espiritualidade amiga que está aqui presente, aos nossos anjos guardiões, para que nos envolvam no seu abraço de amor. Vamos pedir a Deus, o nosso Pai, que faça descer sobre nós a sua luz da misericórdia, da compreensão e do amor. Que do céu jorre sobre nós gotas de luz como forma de acalentar o nosso coração, como forma de reduzir as nossas dores físicas, as nossas doenças. E vamos ter a certeza de que somos filhos amados de Deus, vivendo uma experiência terrena, mas que acima de tudo somos seres espirituais e estamos aqui, Pai, e estamos aqui, Jesus. Viemos em busca das Tuas palavras e do Teu amor. Faça descer sobre os nossos lares as Suas luzes benfazejas, trazendo de lá todos aqueles que estiverem necessitando do Teu auxílio. Que as águas aqui trazidas possam ser fluidificadas com os fluidos da natureza para nosso bem físico e espiritual. Que sigamos em paz e que o Mestre Jesus nos acompanhe hoje, sempre, e que assim seja.